Primeiro, esse tema, em Hegel, o tema do fim da arte, ele só adquire todo o significado dentro da ideia de sistema de Hegel. O que é essa ideia? É exatamente a ideia de que a filosofia ela não é algo que cai pronto do céu, ela tem um processo de gestação, e esse processo ele tem a ver com um desdobramento do espírito. Aliás, tudo para Hegel se resume a esse desdobramento do espírito, né? A cultura, que para Hegel coincide com o próprio espírito, a palavra alemã Geist serve tanto para cultura quanto para espírito, né? Então, o espírito objetivo, por exemplo, né? Que simplificando um pouco, coincide com as instituições, com as leis, enfim, com tudo que implica, digamos, na civilização, não é? Para Hegel, a esse espírito objetivo se sucede o espírito absoluto, que é, digamos, o último estirão da marcha do espírito, né? É uma esfera, não é? Do espírito, a última esfera. Essa última esfera, ela se compõe de 3 âmbitos, segundo Hegel: o âmbito da arte, o âmbito da religião revelada e o âmbito da filosofia. Então, se a gente pega a esfera, o âmbito da arte, dentro da esfera do espírito absoluto, que, como eu já disse, a arte é seguida, não é, da religião revelada e depois da filosofia, mas se a gente pega o âmbito da arte e subdivide, como Hegel faz, então existe a sucessão do que Hegel chama de as formas da arte, né? Para Hegel são basicamente 3 formas, né? A arte oriental, a simbólica, depois a arte clássica e depois a arte romântica. O que define cada um desses 3 tipos de arte é a relação entre o conteúdo espiritual e a forma, sendo que a forma tem que ser entendida aqui como algo que inclui já o elemento material, né? Então, por exemplo, a arte simbólica para Hegel é a arte mais primitiva, digamos, que existe, porque nela, digamos assim, sobra matéria e falta espírito. Se a gente aborda a forma de um outro aspecto, a gente poderia dizer que falta forma, em certo sentido, e sobra matéria, né? Mas só que a forma, ela está ligada exatamente ao desdobramento do conteúdo espiritual. Então o conteúdo espiritual vai crescendo, igual como um bolo que depois que se põe fermento na massa, a massa começa a crescer. Quando a massa se equipara ao próprio receptáculo, que é a matéria, digamos, associada à arte, então você deixa o âmbito da arte simbólica e adentra o que Hegel chamava de arte clássica, né? Que é uma arte em que o elemento espiritual e o elemento material eles estão equilibrados, né? Eles se equivalem, eles se equilibram, eles se compensam, né? E depois o fermento do espírito não para de crescer, então ele extravasa, não é? O invólucro material, e no momento que essa massa do espírito em constante crescimento, ela extravasa a forma da matéria, não é? Aí a gente deixa para trás a arte clássica e adentra o que Hegel chamava de arte romântica. É importante o seguinte, que essa sucessão para Hegel entre as formas da arte, primeiro, ela tem uma vinculação com períodos históricos específicos, embora ele esteja falando de uma grande marcha triunfal do espírito, né? Ao longo dos tempos imemoriais, né? Mas existe uma vinculação histórica, sim. Por exemplo, a arte simbólica, ela corresponde historicamente aos colossos, né? Da arte antiga, especialmente egípcia e mesopotâmica, né? Assim como, então, só para dar um exemplo, só para tornar isso um pouco mais concreto, a pirâmide, por exemplo, né? Que é algo muito específico, né? De manifestação cultural egípcia, ela tem uma forma relativamente simples. Sobra muita matéria,
para, digamos, o elemento espiritual associado à forma que uma pirâmide tem. Um outro modo da gente entender é se a gente pega uma escultura dessas, por exemplo, dos povos da Mesopotâmia, né? Uma figura humana, por exemplo, muito distorcida e cheia com 2 cabeças, 3 pares de braços, alguma coisa assim, uma figura hindu, por exemplo, alguma coisa, né? Então, o Hegel, um pouco eurocentricamente, né, tende a considerar aquilo como uma espécie de materialidade não plenamente perpassada pelo elemento espiritual, digamos assim, né? E a arte romântica, o que Hegel chama de arte romântica, não tem diretamente a ver com romantismo, enquanto um fenômeno histórico, né, determinado da cultura europeia, mas tem a ver com a arte que foi feita a partir do início da era cristã. Porque a grande contribuição do cristianismo para a cultura universal, segundo Hegel, mas talvez de um modo geral, a gente pode dizer que terá sido uma espécie de aprofundamento da ideia de subjetividade, né? Então, o momento em que o espírito faz a massa em crescimento extravasar a forma, né? Nesse momento, é um momento que pode ser lido como uma espécie de advento da subjetividade na cultura, como uma espécie de aprofundamento do papel da subjetividade na cultura, né? E que isso teria sido uma contribuição importante do cristianismo, né? Bom, então uma outra forma possível da gente abordar a questão da sucessão das formas da arte é a gente associar as formas da arte a artes particulares. Então esse é um outro capítulo dos cursos da estética, dos cursos sobre estética de Hegel, onde existe uma associação entre as formas da arte e artes particulares. Essa associação tem que ser entendida com muito cuidado, porque ela significa, em termos concretos, que num determinado período histórico, tal como eu mencionei, por exemplo, civilizações antigas, civilização grega clássica, depois civilização cristã, essa vinculação, nessa vinculação, a gente percebe que em cada um desses períodos, pelo menos um tipo de arte, pelo menos um âmbito particular da arte, adquiriu uma importância muito grande sobre as demais, né? Então, segundo Hegel, no período onde predomina a arte simbólica, a arquitetura, por exemplo, ela foi mais importante do que as outras artes. Por quê? Porque na arquitetura coincide exatamente o contrapeso da matéria, não é? Essa, segundo os critérios hegelianos, com essa elaboração espiritual inferior, digamos assim, ao caráter pesado da materialidade, né? Então, daí a vinculação arquitetura com a arte simbólica. No momento da arte clássica, existe a vinculação com a escultura. É claro que a cultura grega, que é exatamente historicamente o correlato, né, da arte clássica, a cultura grega é uma cultura riquíssima, não é? A tragédia grega, por exemplo, uma manifestação insuperada, não é? Artística, não é? Mas, apesar de tudo, Hegel vê na escultura exatamente a melhor, digamos, presentificação desse equilíbrio entre o elemento espiritual e o elemento material, né? E se a gente passa adiante, aí Hegel diz, quando a gente adentra o âmbito da arte romântica, aí fica difícil a gente destacar apenas uma arte. Vai existir uma sucessão de artes de acordo com o desdobramento e o aprofundamento do espírito, né? Digamos assim, vou colocar de uma maneira mais precisa, o aprofundamento do desdobramento do espírito, né? Primeiro é a pintura, e depois vem a música e por último a poesia, né? É interessante que a poesia ela é composta de linguagem, mas ela é a linguagem que não vale enquanto logos, enquanto discurso, né? É linguagem perpassada de imagem, digamos assim, né? Do elemento imagético, né?
O que é importante observar é o seguinte, é que, num grau crescente de espiritualidade, digamos assim, a gente tem, em termos de arte romântica, primeiro, a pintura, cuja espiritualidade se concretiza melhor, se adensa no fato de que você representa um plano tridimensional numa superfície bidimensional, né? Depois, a gente tem a música, que introduz pela primeira vez o elemento da temporalidade no espaço, portanto ela é mais espiritual exatamente por isso, né? E a poesia adiciona a isso que já existe na música, o fato de que a linguagem, embora ela não seja discurso no sentido específico do termo, ela tem ainda, quer dizer, um parentesco com o logos, né? Então, aí vocês podem se perguntar, e depois, né? E depois da poesia, o que vem? Em termos sistemáticos para Hegel, a marcha do espírito continua, mas já não no âmbito da arte, né? O espírito, ele tem que sair fora do âmbito da arte para continuar a sua marcha. Ele vai continuar a sua marcha, segundo uma ideia mestra da estética de Hegel, aliás, do sistema de Hegel, ele vai continuar a sua marcha fora da arte. Por quê? Porque a arte, isso valia para a época de Hegel, mas a meu ver continua valendo também para o momento presente. A arte, ela depende sempre de um elemento sensível, sensorial. E o espírito, a marcha do espírito é sempre em direção ao que é mais espiritual e menos material. Portanto, o espírito está fadado a largar para trás tudo que o aprisiona à materialidade, e a sensorialidade o aprisiona à materialidade. Portanto, o espírito para ir para adiante, ele tem que largar a arte para trás, né? E é interessante que a religião revelada, e o Hegel sempre enfatiza esse adjetivo revelada, religião revelada, porque a religião revelada é a religião racional, né? É o cristianismo reformado, que era a própria religião adotada pelo Hegel, né? Mas só que a religião, ela depende ainda que parcialmente, ela depende um pouco de formas da sensibilidade, né? O culto, por exemplo, a imagem e tal, isso ainda segura um pouco o espírito no âmbito da sensorialidade. Então, por isso que a filosofia para Hegel, ela é, digamos, a consagração do espírito na esfera do próprio espírito absoluto, porque é o espírito onde ele transita mais livremente de toda e qualquer materialidade, tá? Mas a gente nem precisava falar de filosofia. A gente pode falar de filosofia, talvez fique mais fácil entender a gente falando de filosofia, mas o fato é que, para Hegel, o espírito, ele tem que abandonar o âmbito da arte para seguir sua marcha, né? E aí é que implicitamente está colocada a tese do fim da arte na estética do Hegel. Então é esse trecho. Se conferimos, porém, a arte, por um lado, essa alta colocação, por outro, deve-se lembrar que a arte, nem segundo o conteúdo, nem segundo a forma, é o modo mais alto e absoluto de trazer ao espírito seus verdadeiros interesses e consciência. O modo peculiar da produção artística e de suas obras não satisfaz mais nossas mais altas necessidades. Estamos para além do ponto de poder adorar, endeusando, obras de arte e de orarmos diante delas. O pensamento e a reflexão superaram a bela arte. Por isso, nosso presente não é, segundo o seu estado geral, favorável à arte. Em todas essas relações, a arte é e permanece, segundo o aspecto da mais alta determinação, algo passado para nós. Fim de citação. Então essa é a formulação mais lapidar que ocorre na estética do Hegel sobre o fim da arte. Ele não usa o termo fim da arte, mas o que está colocado aí é exatamente isso.